Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro de uma série de vídeos que vai apresentar o desenvolvimento de uma API REST para prover no back-end recursos para todas as funcionalidades de um sistema de uma locadora de filmes. Eu estou identificando essa aula como aula 0, porque a codificação mesmo vai começar no próximo vídeo, ou seja, na aula 1. Nesse vídeo em específico, nós vamos focar na apresentação do repositório, disponível no GitHub, na explicação da organização das versões em branches, e na execução do projeto, testando no Postman, no Insomnia e por meio também de aplicações front-ends que foram construídas em React. Bom, esse é o repositório no GitHub para esse projeto. Você pode observar aqui no README, algumas informações importantes. Aqui a gente tem a documentação do sistema. Ele é um sistema, como eu falei anteriormente, para controle de uma videolocadora. A gente está trabalhando no back-end e nós vamos implementar utilizando o Node, também o ORM Sequelize. Aqui eu tenho as principais manutenções de cadastros, os conceitos relacionados a cadastros, os principais conceitos relacionados a processos de negócio. O que eu estou diferenciando de cadastro e processo de negócio? Os cadastros são os conceitos mais simples, que as validações se resumem a verificar o preenchimento de um campo obrigatório, ou se um campo que era inteiro foi preenchido com um número. No caso do processo de negócio, quais são os eventos principais? Empréstimo de fita, devolução de fita, reserva de fita, pagamento de multa. E eu estou chamando de processo de negócio porque existem regras de negócio que precisaram ser implementadas para garantir a integridade do sistema. Por exemplo, no caso do empréstimo de uma fita, um cliente que pegou uma fita anteriormente e ainda não devolveu e o prazo já passou, esse cliente ele fica impedido de realizar novos empréstimos. E a gente vai fazer a implementação dessas regras de negócio numa camada de serviço do back-end e a gente vai discutir durante os vídeos sobre isso. Relatórios também, onde a gente vai trabalhar alguns SQLs nativos, então tudo isso a gente vai abordar. Um documento de requisitos, se você clicar aqui, você vai ser direcionado a um arquivo em PDF e esse arquivo possui alguns protótipos das telas do sistema, então você pode também visualizar qual é a perspectiva que a gente tem. Então toda a documentação seria um arquivo que você faria para apresentar para um possível cliente e assinar isso como se fosse um contrato de serviço. E aqui a gente tem os protótipos, só para a gente poder visualizar todas as funcionalidades que a gente se propõe a fazer aqui nesse back-end, ok? Vou fechar. Continuando as explicações, a gente tem a documentação de todas as requisições no Postman. Então, depois que esse projeto estiver pronto, você pode testar, você pode importar essas requisições e elas já estão documentadas aqui. Todos os conceitos a gente consegue fazer as requisições, get, post, put, delete, e isso está tudo documentado no Postman. E aqui também a gente tem a implantação do front-end. Então, uma outra coisa que você vai poder visualizar é um outro repositório também no Git, que ele já está disponível no GitHub Pages, para a gente poder trabalhar com o front-end que vai consultar o back-end. Então, só para você ter uma noção do front-end também, apesar do foco desse vídeo estar no back-end. Aqui embaixo, em relação às branches, como que elas estão organizadas, Talvez quando você assistir esse vídeo, pode até existir outras aulas aqui. Mas a princípio, no momento que eu estou gravando o vídeo, eu criei 6 branches aqui. Então, a primeira branch é focada na criação do projeto e nas classes de modelo. A segunda branch tem um outro objetivo principal. A terceira, assim por sua vez. Então, todas essas aulas, todas essas branches, elas possuem vídeos na playlist no YouTube. Então, você vai poder assistir um determinado vídeo, por exemplo, da aula 1, e se você consultar a branch da aula 1, você vai ter a codificação que foi desenvolvida naquele vídeo. Por exemplo, aqui, aula 1, se a gente subir e você visualizar aqui as branches, a gente está na branch main. Mas se você selecionar a branch relacionada à aula 1, você vai ter a codificação apenas daquilo que foi discutido no vídeo da aula 1. Então essa foi uma forma que eu encontrei de organizar para poder facilitar caso você esteja visualizando essa playlist no passo a passo e queira acompanhar a construção do sistema. Aqui a gente tem o passo a passo para que você possa instalar e executar esse projeto na sua máquina. Algumas telas principais que buscam introduzir, aqui eu estou só comentando sobre o título do projeto, o título do repositório e as principais tecnologias utilizadas, que seriam o Node.js e o Sequelize, o ORM que a gente está trabalhando. Aqui embaixo a gente tem um GIF que mostra a utilização desse projeto, e eu não vou me ater muito aqui, porque a gente vai fazer justamente isso, mas aqui a gente tem a utilização, e aqui um modelo que a gente está trabalhando. O que está de verde, esse modelo ele foi construído na UML, então você pode clicar para poder visualizar ele numa qualidade maior. Ele foi desenvolvido utilizando a linguagem de modelagem unificada, que é a UML, e o que está de verdinho aqui são os cadastros, e aquilo que eu deixei aqui de amarelo são os processos de negócio,
e a gente já discutiu isso anteriormente, né? Ok, voltando aqui, você tem o link para a playlist no YouTube com os vídeos da explicação desse código e as demais informações aqui a respeito, né, de mim, aqui do desenvolvedor. Como que você vai fazer então para poder rodar esse sistema na sua máquina? Então a gente vai fazer um clone desse projeto para a gente poder rodar na nossa máquina. Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar, copiei e agora eu vou clonar esse repositório para minha máquina local para eu poder executar e você vai poder fazer isso também na sua máquina. Eu estou numa pasta qualquer aqui, ó, na minha máquina e agora eu vou clonar o repositório. Então eu vou criar aqui, ó, git clone e vou colar aquele link que a gente tinha copiado anteriormente. Beleza, ele vai fazer clone, né, do repositório, ele copiou aqui todos os dados do repositório. Agora eu vou entrar nessa pasta, então sistema de controle da videolocadora, back-end, Node Sequelize. Eu entrei, aqui a gente tem os arquivos, né, disponíveis e eu vou abrir agora esse projeto na minha máquina. Eu abri com Visual Code, então eu vou maximizar e a gente tem toda a codificação. Eu vou explicar aqui alto nível porque depois, né, durante a playlist, nós vamos ter vários vídeos que vão abordar de forma bem específica cada um das pastas dos desenvolvimentos aqui. Então, como que está organizado o nosso projeto? A gente tem a camada de controle, a gente tem a camada de serviço e a gente tem a camada de modelo. A camada de modelo são as classes que estendem o model do Sequelize. São as classes que vão representar as nossas tabelas no banco de dados. As classes de serviço, elas vão implementar regras de negócio. Por exemplo, aqui no empréstimo service, eu tenho um método aqui embaixo para poder implementar algumas regras de negócio. Nesse caso específico, são 3 regras de negócio. Porque o cliente ele não pode fazer um empréstimo caso ele tenha multas não pagas, ele não pode realizar um empréstimo caso alguma das fitas que ele queira pegar emprestado esteja reservada para outro cliente, e ele também não pode pegar um empréstimo caso uma das fitas que ele esteja querendo pegar emprestado esteja disponível como false, ok? Então, na camada de serviço, a gente vai fazer as implementações das regras de negócio. E a camada de controle é a camada que vai receber as requisições. As requisições do tipo GET, do tipo PUST, do tipo DELETE e as demais requisições. As outras pastas e o significado delas a gente vai ver com calma. Aqui na Assets, a gente tem algumas imagens, né, que são utilizadas durante o carregamento inicial do projeto. Então, eu tenho a imagem aqui de alguns artistas, né, isso tudo vai ser carregado e vai ser salvo no banco de dados. E aqui eu vou executar esse projeto simplesmente para a gente poder visualizar o que acontece, né, na execução. Então eu dei um Ctrl Shift aspas simples aqui para poder abrir o terminal e agora a gente vai fazer a instalação das dependências antes da gente colocar esse programa para rodar. Então eu vou dar um npm install para ele poder instalar as dependências. Ok. Demorou um pouquinho, depois dele ter instalado as dependências, ele cria essa pasta Node Modules aqui, cria o arquivo package.lock, e aqui ó, a gente pode visualizar quais são as dependências que a gente inicialmente vai trabalhar nesse projeto. Cores, Express, PG para trabalhar com PostgreSQL, Sequelize, que é o ORM que a gente está trabalhando, e o SQLite, que vai ser o banco de dados utilizado no profile de teste, ok? E o NodeMon para a gente poder ficar salvando o nosso... manter, né, atualizado o nosso servidor a cada modificação que a gente fizer nos arquivos. Agora eu vou de fato rodar a minha aplicação, npm run dev, que é o script que roda a minha aplicação no profile de desenvolvimento. Ele sobe com a minha aplicação e a gente pode perceber que ele já faz o create de alguns itens aqui iniciais. Essa criação, isso tudo vai ser melhor explicado, mas eu estou fazendo essa criação nesse arquivo aqui, ó, database inserts. Tem algumas inserções de registros aqui. Com isso, a gente já pode visualizar esses registros, né, salvos no banco de dados SQLite. Nesse projeto em específico, a gente vai trabalhar com 2 extensões principais e se você quiser fazer a instalação dessas extensões, já seria interessante. Então, você pode vir aqui ó, nas extensões e instalar a extensão SQLite, que no meu caso já está instalada, essa daqui, e você pode também instalar o Thunder, para você poder fazer o teste das requisições. Então, esse Thunder Client aqui, ó, ele também já está instalado na minha máquina. Então, vamos utilizar essas extensões. Nesse caso específico, eu vou utilizar a extensão do SQLite para visualizar esses dados aqui que foram salvos, né, no banco de dados. Então, eu vou dar um Ctrl Shift P e vou escolher essa opção, ó, SQLite Open Database. O database que eu vou abrir vai ser esse arquivo aqui, ó, que é criado automaticamente a partir das inserções que acontecem quando a gente sobe com a nossa aplicação. Escolhi. Ele aparece aqui, ó, SQLite Explorer,
e aqui a gente pode visualizar todas as tabelas no nosso banco de dados. A gente tem todas essas tabelas criadas, e se eu clicar nesse botãozinho aqui de play, a gente vai visualizar os registros, né, que foram salvos para cada uma dessas tabelas. Então eu tenho bairros, clientes, cidades e por aí vai. Ok? Então você pode também testar as requisições, já que essa aplicação está funcionando, eu venho aqui ó, no Thunder Client, e aí eu posso importar a coleção. No meu caso já está importado, mas é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo collection.json, que ele está disponível, é um arquivo com todas essas documentações de requisições. Então você pode vir aqui no seu Thunder Client, vir aqui ó, em Collections, eu vou até ó, eliminar aqui, ó, vou clicar aqui e vou deletar, para a gente poder fazer junto. Então eu vou deletar essas coleções e aqui eu vou importar, ó, importar, e eu vou escolher esse arquivo de coleções. Então eu vou voltar aqui para poder achar o arquivo referente às coleções, para a gente poder fazer a importação desse arquivo. Então venho aqui, aqui ele está, Collection, vou abrir, você pode fazer isso também na sua máquina, e eu tenho aqui as coleções e aí a gente pode testar. Por exemplo, eu posso vir aqui em bairro e listar todos os bairros. Clico nessa requisição, dou um send, e aí se estiver funcionando certinho, ele já vai listar para mim, ó, no formato aqui de response, né, em JSON, todos os bairros existentes no meu banco de dados. Eu posso listar também os clientes, né, clicar aqui para poder listar os clientes, e posso também fazer inserções. Eu posso chegar aqui, ó, fazer um post aqui para poder inserir um novo cliente. Dou um send, se tudo der certo, ele vai falar que o cliente foi inserido com sucesso. E aí você pode voltar depois, né, para o seu banco de dados e verificar, será que esse cliente está lá mesmo? Clica aqui e aí a gente visualiza, ó, o cliente foi inserido. Então você vai poder testar utilizando o Thunder Client. Se você quiser também, você pode fazer a importação dessa collection no Postman. Eu vou abrir o meu Postman aqui. Eu estou com o Postman e fiz a importação também da coleção lá. Então eu venho aqui, ó, se eu fizer uma requisição aqui de listagem dos bairros, eu também vou ter todos os meus bairros aqui ó, listados no formato JSON. Você pode também utilizar o Insomnia para poder fazer isso. Então aqui eu estou com o meu Insomnia aberto, né, com a collection importada, e eu posso chegar aqui, ó, clientes, listar todos os clientes, dou um send, e ele vai listar para mim todos os clientes. Então eu tenho o cliente João, eu tenho o cliente aqui embaixo, que é o cliente José, e tenho também o cliente inserido que a gente acabou de fazer o teste aqui. Então você pode utilizar essas ferramentas de teste, né, o Thunder Client no próprio VS Code, o Postman, um Insomnia ou qualquer outra ferramenta de sua preferência. Mas uma coisa que a gente pode fazer também é testar utilizando os front-ends que estão disponíveis no meu repositório, e eu vou fazer isso agora. Então, eu tenho um repositório chamado Sistema de Controle de Videolocadora Front-End React. Eu já importei, eu já fiz o clone, rodei. Se você quiser fazer isso na sua máquina, você pode fazer também. E aí, quando esse sistema estiver rodando, você vai ter a seguinte tela. E aqui com essa tela você vai poder testar, por exemplo, a listagem de UFs. Aqui eu tenho a listagem, né, das UFs do Espírito Santo, Minas Gerais, a listagem das cidades, a listagem dos bairros, a listagem também de filmes, que aí já é uma tela um pouco mais complexa para você poder fazer inserções e tudo mais. Então posso chegar aqui ó, e cadastrar Mato Grosso, por exemplo, ó, como sendo um novo estado, né? Posso alterar, posso mexer com isso aqui. Então você pode baixar o repositório do front-end, que eu chamei de Sistema de Controle de Videolocadora, tracinho, front-end, React, ou você também pode baixar um outro repositório que também é para front-end de teste dessa mesma aplicação, que é esse front-end aqui que está aberto na minha máquina. Eu já fiz clone do repositório, já startei a aplicação, e o nome do repositório é Sistema de Controle de Videolocadora, Front-End, React Redux, porque eu estou trabalhando com Redux nesse projeto aqui também. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do front-end, porque esse vídeo é para apresentar o back-end construído em Node, né, utilizando Sequelize como ORM. Eu só estou te mostrando as maneiras que você pode testar esse back-end. Então, abrindo e executando esse projeto, né, baixando esse projeto lá no meu Git, você também tem as instruções de como instalar as dependências, de como rodar esse projeto. Você vai ter a seguinte tela depois que você rodar. Então essa é a tela de abertura aqui do projeto Sistema de Controle de Videolocadora, Front-End, React Redux, e aqui você pode também fazer o teste. Então eu posso listar aqui ó, todos os artistas, eu posso listar empréstimos. Esse front-end está um pouco mais completo do que o front-end que eu apresentei anteriormente. O front-end que eu apresentei anteriormente, eu só desenvolvi o F, cidade, bairro, filme, e nesse front-end a gente está trabalhando aqui já com artista, que é um conceito diferente, o empréstimo, né, que é a parte de
pouco mais complicada. Filmes já tinha no outro também, a gente está fazendo aqui. Bairros, cidade, UF, e ele também tem a parte de relatório já aqui sendo desenvolvida. Então, por exemplo, vou listar todos os empréstimos realizados, né, pelos clientes e a quantidade. Então, o cliente João, ele gastou R$15 aqui na minha locadora e ele fez um empréstimo nesse período aqui. Do primeiro dia de 2023 até o último dia de 2023. E o cliente José, ele gastou R$10 e ele fez também apenas um empréstimo. À medida que a gente for, né, alimentando aqui os dados, a gente vai ter novas informações. Então você pode utilizar também esses front-ends para teste aqui do seu back-end. Eu acho que nesse momento do vídeo você já deve ter percebido, mas eu vou reforçar aqui, que não se trata de um CRUD simples, né? Esse é um back-end completo, incluindo validações, associações de vários tipos. A gente tem associações de um para um, de um para vários, de vários para vários, etc. A gente vai trabalhar gerenciamento de transação com banco de dados para garantir a integridade do banco em operações de persistência com objetos compostos, manipulador de erro global para personalizar as mensagens de erro. A gente vai trabalhar com imagens, utilizando o tipo blob e implementando get virtual no SQLite para ajudar a gente nisso. A gente vai trabalhar com configuração de cores, etc. Então é um projeto bem completo. Uma outra coisa também que eu queria reforçar com você é que se você não tem familiaridade com o SQLite, eu tenho um vídeo introdutório, eu vou deixar um link para esse vídeo na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo e você vai poder ter conceitos introdutórios a respeito do ORM SQLite. E um outro vídeo também que eu acho interessante, caso você não tenha familiaridade com o Node, é um vídeo de um CRUD simples para cadastro de cliente. Então você vai ter uma visão geral, só que a partir de um CRUD, que é um projeto bem mais simples, para depois você começar a se aventurar nesse projeto, que é um projeto mais completo, que aborda várias funcionalidades. De toda forma, eu te agradeço por ter assistido o vídeo, espero que você continue assistindo os próximos vídeos e que isso te ajude na sua aprendizagem. Grande abraço e até o próximo.